Sorriso é o município que mais produz soja no Brasil. Aqui, a nossa terra é fértil, aliada ao nosso produtor que é trabalhador, a lavoura cresce e cada dia mais a soja se torna a rainha da nossa economia. Mas enquanto a soja continua crescendo na produção, na produtividade, no tamanho da área plantada, fomos em busca de uma outra economia que também tem mostrado números positivos e que vem crescendo no município. Eu estou falando da ovinocultura. Para chegarmos até o nosso objetivo, conhecemos essa veterinária, técnica em ovinocultura. Ela é Lígia Mascarenhas, a figura principal na busca de novas técnicas e tecnologias para que o rebanho da região norte possa trazer de fato rentabilidade para o produtor. Visitamos 2 fazendas em nossa viagem. Andamos cerca de 150 quilômetros durante a tarde dessa última quinta-feira. Tempo suficiente para entendermos mais da cadeia produtiva, do cuidado com os animais, qual a estrutura necessária para criar as ovelhas e o forte investimento que está sendo feito em genética por parte daqueles ovinocultores que acreditam na atividade. Começamos pela Fazenda Barragem, de propriedade do seu Milton Sela. Ele tem aqui mais de 900 animais. Com ele trabalha o Valdecir, que já sabe de todas as técnicas para cuidar dos animais. Valdecir gosta muito daquilo que faz. Requisito extremamente necessário para que as ovelhas sejam bem tratadas, o que faz toda a diferença no produto final. É um serviço bastante braçal, né? Mas eu gosto de trabalhar com os animais. E o que você está esperando? O que você espera da ovinicultura aqui na propriedade? Eu espero que siga bem, né? Que tenha mais saída, né, para os animais e que a gente continue trabalhando. Né? É um trabalho que precisa de amor? Com certeza, os animais são bem dóceis, né? Mas precisa de cuidado. Né? Aqui tudo é muito organizado. Cada ovelha tem o seu espaço conforme o sexo, a idade e o destino. Aqui nessa propriedade, o seu Milton optou por fazer o melhoramento genético das ovelhas. Todas aqui são ovelhas que estão prenhas de machos puros, o que significa que as fêmeas, até a 4ª geração, serão todas puras de origem por cruza. Os animais que estão prenhes, 2 meses antes da aparição, a gente começa a suplementar, porque é onde o feto se desenvolve mais. Então ele vai ganhar peso dentro da barriga da mãe. Então a gente faz essa suplementação com ração 1 vez ao dia. E dentro da barriga dessas mães já está um melhoramento genético? Como que chega nisso? Já. A gente começa a selecionar, primeiro utilizando machos de uma raça boa. A gente, no caso aqui, são animais que estão prenhes de Dorper e Texel, tá? Todos animais POs com registros. Quando nascem esses animais, eles recebem uma marcação para a gente saber quem é o pai e não poder, para não acontecer de cruzar novamente com ele. Então a gente utiliza um novo macho PO e vai fazendo a seleção interna da fazenda. Os animais recém-nascidos são chamados de cordeiros. São muito engraçadinhos. E segundo a veterinária, ovelhas são animais que gostam de carinho. Com 10 dias de nascidos, os cordeiros já começam a comer ração. Como o objetivo é ter lucro, um compartimento especial já é feito para eles com uma alimentação balanceada. Assim, com cerca de 120 dias, já seguem para o abate com cerca de 35 a 45 quilos. Na verdade, todos os animais têm tratamento especial e balanceado. As ovelhas grandes, por exemplo, as chamadas matrizes, comem no coxo farelo de girassol, milho e o chamado núcleo, uma substância que é usada também no sal mineral. Para os animais a pasto, nós estamos utilizando o farelo de girassol, o núcleo e o milho, basicamente, porque é uma alternativa mais barata para os animais a pasto. Para os animais confinados, a gente opta pelo farelo de soja, o núcleo e o milho. Né? Alguns produtores usam também o farelo de algodão, caroço de algodão, desculpe. E então é basicamente essa alimentação. Os animais a pasto recebem o farelo de girassol e os confinados farelo de soja. Entramos no barracão. Percebemos que cada grupo de ovelhas tem o seu espaço. E numa estão os carneiros, que são os machos que não foram castrados e ficam responsáveis pela reprodução do rebanho.
Nesse caso, são de raça. Como dissemos, o seu Milton está buscando fazer um rebanho de ovelhas PO, puro de origem. Esses 2 carneiros de cor mais escura é de puro sangue Santa Inês. Já os outros 2 são Doppler e no pasto reina ainda um Texel. Eles cruzam com as fêmeas que são de meio sangue de Santa Inês com Doppler. Animais assim precisam de muito cuidado. Um deles é o casqueamento. O casqueamento serve para não acometer nenhum tipo de problema. O animal começa a mancar, começa a dar podridão dos cascos, né? O famoso fute-rute. Então, quando o casco começa a dobrar, começa a ficar o animal achinelado, a gente casqueia, tira todo esse excesso aqui que está dobrando para o animal ter começar a caminhar normalmente e não ter problema de incidência de qualquer problema de casco. A época da chuva é muito importante o casqueamento e o pé dilúvio para não ter o problema dessas infecções, porque também ela é muito contagiosa. Então, se um animal está acometido, a possibilidade de contaminar os outros é muito grande. Depois do casqueamento, é hora de passar pelo pé dilúvio. Aqui dentro do brete está um produto que garante aos animais que nenhuma bactéria ou doença venha atingir os cascos. A gente faz o casqueamento, geralmente faz o lote todo e passa pelo brete com o pé dilúvio. A gente usa, às vezes, formol, com sulfato de cobre, sulfato de zinco ou uma cauda apenas com formol e na saída a gente coloca um cal. Então, de acordo com a gravidade do problema, a gente faz a cauda. E quando são animais isolados, a gente usa alguns sprays que tem no mercado que combatem as podridões do casco e fortalece também o casco do animal. Um dos principais problemas vivido pelas ovelhas é essa bolha aqui, a chamada linfadenite. Na verdade, é uma bactéria que atinge principalmente a raça Santa Inês. Lígia, qual que é o cuidado que tem que ter o produtor com essa doença? Essa é uma doença contagiosa, né? A linfadenite. Aqui dentro tem um material que é um pus, que se ele estoura sem a gente furar antes e drenar e desinfetar como deve ser feito, ele contamina o restante do rebanho. E até a pessoa que vai manusear tem que tomar o cuidado de não se infectar com o pus aqui de dentro. Quando o produtor for adquirir animais, ele tem que ficar atento a esses caroços, que geralmente dão nessa região, são os linfonodos, no pescoço, virilha. Então ele tem que ficar atento ao surgimento desses caroços, que na verdade pode ser por todo o corpo, mas os maiores são concentrados nessas regiões. Mas é uma doença que tem cura, né? Na verdade, hoje já existem vacinas preventivas para linfadenite. Quando a gente drena e desinfeta o local, o animal pode ficar curado, mas ele pode ter reincidência. Os animais que são reincidentes a gente descarta do rebanho, porque ele pode ser uma fonte de infecção. Fomos para o pasto. Aqui o produtor nos mostra o rebanho que está prenha. Logo, logo, muitos carneirinhos vão começar a nascer. Futuros papais e mamães pastam aqui em piquetes previamente preparados. Aqui na propriedade do seu Milton, tudo funciona através dos piquetes. São vários aqui, mas todos têm ligação através de um corredor. Outra questão importante para a gente mostrar são exatamente os coxos de água, que precisa muita atenção por parte do produtor, até porque as ovelhas chegam a beber 10 litros de água por dia. Tem que ser uma água limpa. Aqui na propriedade, o sistema de boia faz com que a água não falte em nenhum momento do dia. Segundo a veterinária Lígia, é possível fazer consórcio do gado com as ovelhas sem nenhum transtorno. Nesse piquete, o produtor apossou num pasto chamado de Maasai. Pasto esse que o boi também gosta muito. Aqui a gente tem o Maasai, que é um capim muito bom, o ovino gosta muito. E pode ser consorciado com a bovinocultura. Até facilita o manejo de verminose no pasto. Alguns vermes do ovino não desenvolvem no bovino, então eles quebram o ciclo um do outro. Isso facilita muito a parte de manejo para verminose. Mas ao mesmo tempo pode estar o gado e a ovelha em cima do pasto? Sim, ao mesmo tempo pode estar. Aqui na propriedade a gente só tem ovinos e trabalhamos com sistema de piquetes. Então os animais permanecem por um período curto nesse piquete, passando para outros. Isso facilita a rebrota do pasto e também o vazio sanitário para não ter tanta contaminação de larvas de vermes na pastagem. O produtor aqui é muito cuidadoso. Exceto o farelo de soja, que é preciso ser esmagado para tirar o óleo, o restante tudo ele produz aqui. O milho, por exemplo, que ele vai usar na silagem do próximo ano, já está plantado e nos próximos dias estará cheio de bonecas, que é o milho ainda novinho formando as espigas. Aqui o período seco acontece todo ano.
E o milho é plantado para a gente se prevenir com comida e fazer silagem para os ovinos. Então esse milho é plantado num período mais cedo, no mês de janeiro é feito silagem. Ou seja, o maquinário que o senhor usou para plantar soja usa também no milho? Positivo. Adapta ao mesmo maquinário, simplesmente é uma máquina, a única coisa é a máquina diferenciada para fazer a silagem. Plantio mesmo. Fomos para a fazenda vizinha, mais 40 quilômetros de estrada de chão. Nessa propriedade do seu Sérgio Esteves, todos os animais são de raça e com genética de ponta. Segundo ele, investir na ovinocultura é o que garante lucratividade nos animais. A genética para os animais nossos aqui na nossa região sem genética não tem como se produzir. Produzir carne com qualidade, nós temos que ter genética. Hoje nós produzimos um cordeiro hoje com 120 dias, 130, 140 dias no máximo, com 15 quilos de carne. Isso tudo com o desenvolvimento da nossa genética. Não temos genética ainda na nossa região, estamos trazendo de fora a genética para introduzir nas nossas ovelhas e produzir esses cordeiros. Aqui na Fazenda Vitória são menos animais, mas percebemos que eles têm uma carcaça robusta, pronta para ganhar peso. O futuro da fazenda já está nascendo, todos de raça. O melhoramento genético ele te traz muitos benefícios, precocidade dos animais, qualidade na hora do abate e na venda. Você agrega valor aos animais, né? Então você tendo um animal puro, ele vai te render um valor triplicado do que um animal comum na hora de uma venda, uma negociação. E você tem um giro mais rápido desse animal na propriedade. Como ele tem uma alta genética, ele vai sair antes da fazenda do que os animais mais tardios, com uma genética mais inferior. Os dois produtores que visitamos concordam, precisam de mais incentivo, de mais atenção dos governos. A única dificuldade encontrada por eles é na hora de abate dos animais. Primeiro, não há frigorífico de ovelhas na região. No município de Sorriso está proibido o abate. E para aproveitar o preço bom em outros estados, é preciso pagar imposto de pelo menos 12%. Hoje a gente está entregando os animais para abate em Rondonópolis. Um incentivo também do governo a respeito do ICM. Existem frigoríficos fora do estado que compram também, mas em função do ICM acaba tirando uma fatia do lucro. O que falta para a nossa região é um abatedouro. Se fala em ter abatedouro, mas até hoje ninguém se dispôs a ter esse abatedouro para ficar mais fácil para a comercialização. Outra entrave na nossa região é o imposto para você levar esses cordeiros para fora da nossa região. Tinha uma portaria isentando o ICMS para levar os cordeiros. E agora essa portaria caiu e o governo voltou a cobrar imposto. A veterinária concorda, mas segundo ela, a falta de organização da cadeia também dificulta o trabalho. Em Sorriso, são registrados no INDEA mais de 7 mil animais, mas na prática são cerca de 20 mil animais criados no município. O produtor precisa ver a ovinocultura como forma de ganhar dinheiro. Para Sérgio Esteves, um abatedouro municipal já ajudaria muito aqueles que hoje apostam na atividade. Ajudaria muito um abatedouro municipal para a nossa região. Primeiro que proibir os abates de qualquer tipo de animal em nossa região. Proibiram, mas não tem um lugar para ser abatido. Eu acho que se a prefeitura, o governo municipal, investisse no abatedouro municipal para todos os animais da região ser abatido nesse abatedouro, com fiscalização sanitária, tudo certinho, seria ótimo para Sorriso. Que alguém vai olhar isso mais de perto e vai começar a investir na região. Terminamos a nossa viagem. Em resumo, fica a alternativa para produtores da região. Criação de ovelhas pode ser muito lucrativa. Aos governantes, um grito: a ovinocultura precisa de atenção.